أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. الحمد لله. Tudo louvor e para Allah, que Deus na criou, tudo poderoso, criador e dono de todo o universo. Tudo louvor e para Ele, e minha saudação na vai para o profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus estar para Ele, sallallahu alaihi wasallam. E também todos os outros profetas que passam antes dele, profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E minha saudação também na vai para tudo que gentes que acompanha que profetas durante sua estadia na terra para chegar a palavra de unicidade de Deus, para tirar mundo, toda a humanidade na escuridão, para levar eles para claridade, para tirar eles no caminho que jingue, para levar eles no caminho que filá, para contentamento de Allah, que seja Deus na crioulo. Alhamdulillah, na louva a Deus para vida que saúde que dá divan e também que na dá divan a boca na bem ter a oportunidade de bem acompanhar este vídeo. Na louval para esse e também na agradecer, não can cansar agradecer para tudo que aqui dá divan para não conseguir sobreviver e não ter a oportunidade de bem acompanhar este vídeo. Alhamdulillah, na louva a Deus e bem mais bias na poder de Deus para bem partilhar com os irmãos, mas antes de aquilo, na pedi para você mantenha de Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que seja mantenha islâmica, que mantenha de paz de Deus está com para estar com tudo nós. Este vídeo de hoje bem para bem falar de tema que tem estado na crescer, tem estado na comentado para ver que para nós saber como é que o cérebro humano é cedo. Hoje dia mídia, seja a comunicação social de países desenvolvidos e também na YouTube, na outros meios sociais, então usa sempre esse comentário de associar Islão com escravatura. Associar Islão com escravatura e essa é uma coisa que tem estado na crise. E a nós, somos muçulmanos, alhamdulillah, nunca podemos sentar, não ouvir coisa, nunca bem, para bem esclarecer o mundo, que liberdade, ou que visão de Islão para desigualdade social, ou para escravatura. Então, aquela que manda nota bem, para bem esclarecer gente, sem ofender ninguém, mas na base de respeito e partilhar conhecimento, aquele bocado que Allah subhanahu wa ta'ala e dá divano para não gigantar no companheiro. E soma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala nesse recado que diz, nesse hadith, nesse sunna que diz, e fala de como ora que não houve maldade para não impedir através de nossa mão, ou não impedir através de nossa língua, ou de último para não cassete, para nosso coração rejeita aquele maldade que não cometido. Mas aquele último sinal de fraqueza de fé. Então, nesse sentido que foi, ora que não hoje Islam na associado com outras coisas, não pode sentar não cala para ver, na outro mundo Deus na bem e na pontano, ou que não hoje Islam na denigrido, que não contribuição que não faz. Então, aquela preocupação que está tendo, para bem cheganta, para bem sensibilizar a gente, para fazer a gente conhecer Islão. Suma que não se vê hoje dia. Gente tem preguiça de buscar conhecimento, mas gente tem facilidade de divulgar que sabe, tem facilidade na chegantar lá outro gente. Isso é que não se vê meio social hoje, rede social que não é usado e uma forma mais fácil de poluir conhecimento ou poluir cérebro do ser humano. Então, para ver desse que
minha preocupação é esse que primeiro vez que não fala desse assunto e nunca cana para falar desse assunto enquanto Deus pista em vida e pista em saúde. Na bem sempre leva mim falar desse assunto para ver e que é justo para associar Islão com coisa como Islão condena desde início do século VII. Desde o início do século VII, Islão deixa bem claro e que tem outro livro na planeta Terra, e que tem outro livro na planeta Terra que no século VII e justando ser humano suma Alcorão. Que ele que tem outro livro, então desafia tudo quem que tem conhecimento de outro livro com mais que bem deixa bem claro igualdade nas seres humanos suma Alcorão e está apresentado. Então, país costuma que não fala, todo comentários está falando, muçulmanos bem fazer escravatura na África. Muçulmanos fazem escravatura na África. Bias teve até oportunidade de olhar vídeo que está falando escravatura islâmica. Então, faço vídeo relacionado àquele assunto de escravatura islâmica que falado. Desculpa. Então, suma que não falei que dizem, primeiramente, não sabe qual livro que está guia muçulmano e não Alcorão Sagrado. Alcorão Sagrado e guia espiritual e de vida completo do muçulmano. Tudo que o muçulmano não faz e tem que fazer de acordo com o que o Alcorão seta e tem que deixar de fazer o que o Alcorão nega. Então, modo de vida completo para um muçulmano. Então, o que pode falar de Islão, você vai buscar o que o Alcorão fala. O que pode falar de Islão, você vai buscar o que o Alcorão fala sobre que assunto. Então, aquela que manda sempre está recomenda. Ora que alguém não vem para falar de Islão, primeiramente, para fazer questão de conhecer o que o Alcorão fala sobre aquele assunto que está associado com o Islão. Então, esse é um conselho que está dá para ver. E está fazendo, ora com alguém vem para ver de Islão, para conhecer o Alcorão, e está fazendo com que você saia mal na fotografia. E está fazendo com que você saia mal na propagação que não faz, abo pensando como buna espalhar um bom conhecimento ou gente na jogo intelectual, mas sim buscando promover boa ignorância. Buscando promover boa ignorância. E que gente mesmo que são muçulmanos que conhecem o Alcorão, que conhecem a vida do profeta Muhammad, se eu não faço aquilo, é na falar, Júpiter é um ignorante que se nada está ali só e na promover essa ignorância. Então, não toma cuidado, ora que não é papel de Islão. O Islão é uma coisa muito vasto. Uma coisa muito vasto, de que Allah subhanahu wa ta'ala diz a muçulmanos, suma dá no cérebro, suma que no corpo não tem que exercitar no corpo para não ter saúde, assim também que não tem que exercitar no cérebro para não ter saúde cerebral. Então, aquela que manda tem manga coisas que Allah subhanahu wa ta'ala e leva até metade disso, e diz a muçulmanos para sinta, para papia, para saber que verso fala. Então, é complicado, ora com alguém bem papel de escravatura, boa social que Islão, e uma coisa que está e pena ora com alguém simplesmente olha vídeo na YouTube e quer saber como que vídeo sai e quer saber nada de Islão, ele para ele que ele é conhecimento suficiente de bem mostrar como intelectual para bem papel de Islão, enquanto ele quer saber nada de Islão. Então, primeiramente, que não vai nele, não vai num verso de Alcorão. Na Suratul Al-Hujurat, onde que Allah subhanahu wa ta'ala, todo poderoso, e fala, Ya ayyuhan nas, e fala, ó humanos, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, a nós não criamos através de macho com fêmea. Então, a hora que Allah subhanahu wa ta'ala ainda usa a nós, e como se falar como existe manga de Deus, mas ainda fala de si mesmo estado. Ora que ainda cria coisa e está manda anjos, como aqui está manda anjos, para anjos vai intervir, para anjos fazer. Então, para aquilo que está falando a nós, está referindo-se mais estado e tudo. Mas sim, na Islã, não se vê como Allah subhanahu wa ta'ala ordena o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para falar, Kul, fala Allahu Ahad, Deus é único, e um só. E que tem dois, e que tem três. Então,
Nesse verso na Suratul Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala fala: Ya ayyuhan nas, abos seres humanos, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, não cria vos através de macho e fêmea, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila, não cria vos povo com tribo, para ver que lhe ta'arafu, para poder distinguir, para poder rapar outro, para poder rapar outro, para poder tirar outro na companheira, para poder rapar outro. Inna akramakum andallah, melhor na vós perante Allah, atqakum, e quem que mais mede Allah. Quem que mais mede Allah e ele que melhor nas seres humanos. E que preto, e que branco, e que amarelo, e que verde, e que negro, e que raça, e que como a cor de pele que está fazendo você melhor do que o companheiro. Mas, desculpa. Allah subhanahu wa ta'ala fala: Inna akramakum indallahi atqakum. Melhor na vós perante Allah e quem que mais mede Allah. Inna Allah alimun khabir. E Allah subhanahu wa ta'ala tem conhecimento de tudo coisa. Então, essa palavra que Allah subhanahu wa ta'ala manda nesse livro sagrado que é do Alcorão no início do século 7. Porque o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e pedido no ano 570 e morreu no ano 633. No ano 610 e recebeu profecia entre 610 a 633 e faz 23 anos de profecia e que entre metade de 10 anos que é o versículo de Alcorão revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nesse tempo que é versículo de Alcorão e revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, esse panoja, qualquer posicionamento de Alcorão perante cor de pele, perante racismo, perante qualquer que seja discriminação de raça, esse posicionamento de Alcorão desde o século, início do século 7. Soma que nós sabemos, europeus bem África, depois na metade do século XV, que europeus bem para a África, que é começar, principalmente português, é começar a navegar. Mas muito antes daquilo, não pode falar 800, de 633 a ano 1455, 1455 está coisa de 822 anos. 822 anos de diferença. Não fala de 8 séculos na metade. E muito antes que Alcorão posicionava em termos de discriminação, em termos de discriminar cor de pele de pecador. E que tem nenhum livro no século 7 que foi tão claro sobre Alcorão em termos de discriminação, em termos de discriminação de pele. E que tem livro que lá está desafia. E que tem livro de nenhum tipo como não pode falar, um homem de Galileia, um filósofo ou uma religião que foi tão claro, que foi tão simples, que distingue coisas para a gente se entender. Qualquer diferença entre pecador, entre o companheiro, está no meio de Allah. E que tem mais outra coisa que está fazendo com que o mais o companheiro. E que por mais ser riqueza, e que por mais ele está sabe, e que por mais, e que como mais ele tem mulheres, e que como mais ele está por fumar, e que como mais ele tem esquece, ou mais ele... Não, é que aquilo que está fazendo diferença com o pecador. E que aquilo que está fazendo diferença com o pecador. Que está fazendo diferença com o pecador e na medo de Deus, vou praticar boa ação. Aquilo que está diferencia vós. Aquilo que está diferencia o pecador. Então, Alcorão estava já bem e deixava já bem claro no início do século 7 que de diferença distingue qualquer diferença entre pecadores. E que para sola, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesse último sermão que faz, na peregrinação que faz na Meca, e chama a seguinte atenção, e falei eles de como, nesse último sermão, e falei eles de como, o povo, árabe, camas quem que árabe, quem que árabe, camas quem que árabe, branco, camas preto, preto, camas branco. Melhor na voz e quem que mais medo de Deus e está pratica boas ações.
Aquilo aqui melhor na voz. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no início do século 7, nesse último sermão, nesse sermão que fazia, nesse discurso que fazia na peregrinação na Meca, esse último peregrinação que fazia, e deixa bem claro de como árabe camas quem que árabe camas árabe, branco camas preto, preto camas branco, melhor na nós e quem que mais medo de Deus e está pratica boas ações, e está fazendo bem. Aquilo aqui melhor na pecadores. E o profeta Muhammad ao mesmo tempo e deixa bem claro, limpo, de como a diferença entre seres humanos e quem que mais medo de Deus e está pratica boas ações. E a hoje não olha, gente na sociedade islã com manga de práticas. Gente na sociedade islã com manga de práticas. Kula aquela que mandaram nota bem, nota bem, suma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam indicando. E que falou hora que alguém fala mal de Islã, tem que vai pôr bomba, matar, tem que vai foguear, tem que vai faquear, tem que não, e que aquela que o profeta Muhammad ensina, mas sim hora que o pecador papia de sua ignorância, você tem que responder com conhecimento, você tem que fazer ele entender que tem na verdade. Porque se não papel, que sabe que é papel, e pensar como é conhecimento que tem, mas só vai promover se ignorância, se falta de saber. Então, e esse que está te ensinando exatamente para bem limpar coisas de Islã na mente de gente. Só que nós se vê na Guiné-Bissau, outro lugar ser bocas para políticos, a nós, alhamdulillah, no lugar não boca para Allah. É no boca, no língua, no lugar para Allah subhanahu wa ta'ala. Não cana lugar para pecador, mas sim não lugar para quem? Para Allah subhanahu wa ta'ala. Que rei, que dono de todo o universo, tudo poderoso, que nunca catamure, e sempre vive, e sempre não vive. Ele que não está lugar, não boca para ele, alhamdulillah. Então, para continuar, suma que não falava de escravatura que é na sociedade, que gente na sociedade islã que ele, na fala islã faz escravatura, não deixa bem claro e deixa bem claro, se árabe envolve em certas coisas, que ele tem responsabilidade, árabe que está fazendo automaticamente você é muçulmano. Árabe que está fazendo automaticamente você é muçulmano. Fula que está fazendo automaticamente você é muçulmano. Maninga que está fazendo automaticamente você é muçulmano. Pensa assim bem claro para todo mundo. Ora que alguém pratica, ora com alguém pratica, não quer falar muçulmanos e estudos e tudo eles e santos, mas sim não tem que saber como. Ora com mancara dana, não quer botar tudo saco de mancara para não falar mancara tudo cabale. Ora que nós mancara dana não da saco de mancara, não cata bota mancara tudo, não fala mancara tudo, portanto tudo cabale. E tem na toda religião e tem bom gente e tem mau gente. E assim também na Islã e tem bom gente e tem mau gente. Agora não capo de bata julgar uma religião para comportamento que nós já praticantes na face. E que assim que a religião está julgado, a mim capo de afirmar ali, vamos falar de como cristianismo como mata judeus no tempo de nazi. Para ver como Hitler está ligado. Não, aquilo é justo. Comportamento de Hitler é responsabilidade de Hitler. E que a responsabilidade de cristianismo. Esse bom para não entender comportamento de Hitler e que a responsabilidade de Hitler, mas sim a responsabilidade de cristianismo. De que não responsabilizar uma religião de uma coisa e hora que ser líder mundial autoriza uma coisa bem praticado baseando na sua escritura. Lá que não está falando como um bom sim, eles são culpados por essa coisa. Agora, aquela que está desafiar também. Não fala já de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não fala de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, não fala de Umar radiyallahu anhu, não fala de Uthman radiyallahu anhu, não fala de Ali radiyallahu anhu, não vai para tabi'in, não vai para tabi'in. Tudo é gente que passa na califados. Se alguém tem uma prova de alguém que não autoriza para fazer escravatura, para apresentar. Aquilo que tem. De alguém que não apresentou uma prova de como é assim e falaram ali como muçulmanos podem fazer escravatura. Alcorão serve muito bem claro no início do século 7, alhamdulillah, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também nesse legado e disse essa palavra que nenhum outro líder antes dele que tinha dito uma palavra tão claro na discriminação ou na dividir ou na mostrar superioridade de uma raça para outro.
E que tem nenhum outro líder até século VII que chega de dizer uma palavra tão claro, uma palavra do profeta Muhammad sallallahu que afasta tudo que tem a ver com escravatura a Islão. E afasta tudo que tem a ver a escravatura a islamismo. Então pensa, gente tem que se ver. Gente tem que se ver, gente precisa se ver. Se não fala de escravatura, tem que gente que entende. Escravatura fazido no tempo pré-islâmica, antes de Islão chegar meio da Península Árabe. Antes de 1610, antes do profeta Muhammad começar a pregar Islão, gente praticar escravatura, árabes praticar escravatura, mas aquilo é antes de Islão. Antes de Islão, árabes praticavam escravatura. E só árabe era uma coisa comum no mundo, uma coisa normal. Babilônios faziam escravatura, egípcios faziam escravatura, Império Persa fazia escravatura, Império Romano, Bizantino, tudo eles faziam escravatura. Árabes faziam escravatura de diferente maneira. Eles compravam escravos, hora que vai para Damasco, por exemplo, até comprava escravos lá. E árabes têm uma maneira muito estranha de fazer escravatura. Eles até escravizavam outro entre eles próprios. E que só árabe, nem ali na Europa, todo um povo, um reino, Inglaterra, por exemplo, hora que noruegueses, vikings noruegueses atacar a Inglaterra, apanhava alguns ingleses e fazia escravo, e vai bem no outro lado. Em coisa que está fazendo mesmo na árabes, aquele povo mais rendido na árabes, atacava aquele povo mais fraco, bindi, apanha eles, e bindi eles fazer escravo. E em coisa que fazendo naquele tempo, que existe aquele tempo, antes de Islão. O Islão bem mendiga e diz a mensagem de vida, diz uma mensagem limpo e claro há 1400 anos atrás, para poder limpar, para tirar Islão desses tipos de prática que caça direito. Mas antes, para mais adiante, não houve vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se não houve vida do profeta Muhammad, não está chegando à conclusão de como é impossível o profeta Muhammad ensinar racismo. É impossível o profeta Muhammad ensinar prática de ensinar gentes de escravatura. É impossível o profeta Muhammad pôr gentes para gentes vender ou comprar pecador. Aliás, bindi pecador. Impossível. Porque o profeta Muhammad, principalmente raça negra, o profeta Muhammad tem afinidade com raça negra, tem ligação com raça negra. Só quem quer saber de vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que quer saber de como o profeta Muhammad se vida tudo foi que gente que negros quase sempre tem negro perto dele. E gentes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dos gentes que mais ama, que mais gosta dele, raça negra que vive, que convive com ele. Não de vida do profeta Muhammad, por exemplo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suma como fala muito antes, era comum na árabes para ter escravo. Se pape casa, com si mame, e comprou uma judinha chamado Baraka. E mais conhecido para Ayman. Ayman era escrava de mamé do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas muito antes daquilo, ou depois daquilo, o que comprou Ayman, que ele está com mamé e está ajudando mamé do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E mamé do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está grávida Ayman que está ajudando mamé do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Desde a gravidez de mamé do profeta Muhammad, a profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e tem já negra perto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cuida de mamé do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No jube. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que pedido se mamé mamantal e casou se mamé com mamantal. Outro mulher mamantal que era também negra de Etiópia, que chamado Thuwaiba. Uma mulher negra que saiu escrava também lá de sua família, que de sua família, se tio, se avô, chamado Thuwaiba. Thuwaiba, imamanta profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele recebe mama de uma negra. Na barriga de Simame tem uma bomba judinha negra que está judal.
E profeta Muhammad pedido logo na sua infância e recebe mama de Thuwaiba, mulher negra mamantal. Preta, mulher negra mamantal. E que acaba só ali. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o se mame na muri na abwa, se mame estava aqui bajudinha negra, que cedo Ayman. Estava lá, o na muri, e profeta Muhammad tem 6 anos, e percebe conversa de se mame, que lá na papel que Ayman, e como se dá profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entender como, e que tem mais esperança de vida. E chama Ayman ina papel que ele na orelha na falar de como cuida de minha filha hora que morre, cuida de minha filha hora que morre. E profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e perto eles e eu que conversa, to que garante lembra e nunca esquecer de que palavra que se mame fala Ayman. E o chamame de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam morre enterrado na Abwa, Ayman disse profeta Muhammad para Makkah. E tisil para Makkah, que Ayman cuida de profeta Muhammad, que se dona toma conta do profeta Muhammad, se dona morre, se teu toma conta dele, e Ayman está sempre ao lado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se é mulher negra, bajudinha negra, está sempre ao lado, bajuda está sempre ao lado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na cuida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem 18 anos, aqui tem 25 anos, Ayman está com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempre está com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até esses 25 anos de idade. Está com o profeta Muhammad, porque aquele tempo, bora que alguém morre, botar da escrava de Bugarandes. E o profeta Muhammad, que tem ele uma escrava, o profeta Muhammad bem publicamente fala, depois de Nhamaame, Ayman e Nhamaame. Depois de Nhamaame, Ayman e Nhamaame. E o profeta Muhammad, esse muito antes, mas muito antes mesmo de profecia, o profeta Muhammad deixa bem claro de como, depois de Nhamaame, Ayman e Nhamaame. Ayman e Nhamaame. E o profeta Muhammad, na fala aquilo, o profeta Muhammad é alguém de respeito na sociedade, é alguém de elite na sociedade na Makkah, é alguém que é respeitado, é alguém que tem honra. Gente faz comércio para uma mulher muito rica que depois casa aquele. E alguém coitado que não tem nada. Não, o profeta Muhammad tem assim negócio que está fazendo para Khadija. E não dá rendimento. Khadija é uma mulher mais rica que vem em casa. E o profeta Muhammad tem assim vida estável. E aquele tempo não pude pensar, bom, o profeta Muhammad para falar tanto como alguém e se mamenta que aquilo. Não, aquele tempo na Makkah só para sentar com negro e era para falta de respeito para aqueles gentes de elite. Para aqueles gentes que chefes de Makkah, que gentes de elite, só para olhar para sentar bom diante com negro e tá contra e pegou guarda-sol e cá na banao bom diante normal, suma dois companheiros ou dois amigos, para eles insulto ba. É que por nem sentar que negros, é que por nem desfrutar nem espaço com negros e para ficar lá só mandado. Então, para o profeta Muhammad aquele tempo, ele anda publicamente e fala depois de Nhamaame, esse Nhamaame, irmãos, não pensa. E na tempo a gente não fala de na insulta se Nhamaame, na comparação Nhamaame que negra. Mas e coisa para o profeta Muhammad e kirsi bade que mulher negra. E kirsi bade que mulher negra. E vive se vida base que mulher negra. Que ela não cuida dele, que ela não faz tudo para ele. O profeta Muhammad toque chega se 25 anos. Oche casa. Oche profeta Muhammad casa e chama, ele tem uma relação única. Ele tem uma relação única, ele brinca, ele ri com outro. Ele faz tudo assim, brinca, ele tem uma relação, ele tem uma afinidade muito bonito. Que gente própria que vive com o profeta Muhammad, o profeta Muhammad está olhando só e está a alegria na cara do profeta Muhammad, hora que jubi o Ayman, que como que está contente como que olha o Ayman, como que está brinca para aquilo, só uma hora que alguém na brinca que respeito na brinca que se mame. Então o profeta Muhammad é tudo como um biasa estava na campo de batalha. De que está na campo de batalha o Ayman e dati lanta para aquele tempo aqui poetas que tá lanta para discursar para poder motivar homens para homens tornar mais bravo para poder guerra. E
o Muayman, ele andei para conversa na árabe. Ele agora que era árabe, tem que sotaque que por papel árabe limpo. E o profeta Muhammad sallam landa, iri fala lo Muayman, vai descansa de, abonimbo árabe que limpo, buna cansa gente que vou conversa. Então, desculpa, esse brincadeira que tem para o Muayman, às vezes depois o Muayman para uma palavra na árabe, para ver se vira como aquela cana se vira para aqui palavra, pronunciar aqui palavra na árabe, e ele tá ri. E daí o Muayman para ser árabe quebrado que ela tem. Desculpa. Então essa é a afinidade que o profeta Muhammad tem com o Muayman, que ser uma mulher negra. Como que o profeta Muhammad nasceu racista? Como que o profeta Muhammad nasceu escravatura? Como que o profeta Muhammad nasceu que tudo essa afinidade que tem com mulher negra? E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu 18 anos de idade e participa num escola de Hilful Fudul. E escola que faz um acordo que faz de que defende desigualdade social na Meca. É chamado Hilful Fudul. É chamado Hilful Fudul. Então, estudo está mostra o profeta Muhammad nasceu juventude firma para discriminação, para desigualdade social, muito antes de ser o profeta. O profeta Muhammad firmou para aquilo. E dos motivos que está levando o profeta Muhammad, além de com os Deus, está levando toda a situação que a gente vive na Meca e que está contentado. Que é dos coisas que está levando também o profeta Muhammad na nega todo tipo de coisas lá. E que contente, e que está de acordo com a situação de Meca na altura. E isso não olha, para não bim olha o Muayman, o profeta Muhammad hoje casa que chama e fala o Muayman. Mas que mandou cá na ranja também alguém bu casa. Que ela fala ali como não, que por casa, me tem que cuidar de bo. Puma me entregar um bo. Hoje vai o profeta Muhammad fala, man casa já, entende já minha mulher gosta que na cuidar de mim. Gosto de arranjar alguém bu casa. Assim como o Muayman o homem na Madina, vai casa na Madina. E que acaba só naquilo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se relação que Bilal, radiallahu anhu, Bilal é alguém que encarregava de dinheiro, às vezes, bens do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal encarregava alguma parte daqueles que está dividido o profeta Muhammad, quem que ele está dividido, Bilal está controlando que coisas. Bilal está controlando mesquita própria, ele que está controlando horas de raça. Para amanhã cedo, o profeta Muhammad Bilal, que na primeiro alguém fora desse mulher que dormia, que ele primeiro alguém fora daquela que entra, comunica que ele verbalmente, e nasceu Bilal. Bilal que vai, o profeta Muhammad, ora está já. Antes tudo, gente tudo percebe de audiência, a hora que o profeta Muhammad estava ocupado, Bilal tem a escuta direto para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanto a afinidade que tem com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam morre, Bilal pedia a Abu Bakr e fala Abu Bakr, suma Abu Bakr tem os primeiros tempos do islamismo e está comprando escravos. E está comprando escravos na mão daquele outro e liberta eles. Bilal é deles. Logo Bilal vai para Abu Bakr e fala como se no caso vou libertamos para via de Allah, deixamos para para bem cá não aguenta de viver na Madina com a ausência de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assim que Bilal deixa Madina e vai viver na Damasco. Esse para nós ligação, afinidade que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem que Bilal também que era um homem negro. E era também um homem negro muito perto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na conquista de Meca, ou antes da conquista de Meca, filho de Muayman, que se do que se Mamé que está considerado segundo Mamé, filho de aquele aqui, Osama ibn Zaid. Osama ibn Zaid, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está tendo um problema, que ele era um rapazinho mulato. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está tendo um problema, está chomal, e está falando, que você acha desse tal assunto? O que Aisha acusado dentro de Madina, o profeta Muhammad chamou Osama ibn Zaid, e falou, Osama ibn Zaid, que você acha desse assunto? Que ela falou, essa especulação só. E com 17 anos de idade, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomeava Osama ibn Zaid para Mukta, para Tabuk,
para segundo ida de depois de Tabuk, aliás, o profeta Muhammad na purpara baja que muri na purpara baja para confronta romanos e nomeava Zaid, Osama ibn Zaid, suma dos generais para aquele batalha. 17 anos de idade. Esse para nós, o profeta Muhammad sallam, ao longo de sua vida tudo e vive à volta dessas coisas. E o profeta Muhammad o que casa Khadija. Khadija tinha também um escravo que chamado Zaid ibn Haritha. Mas antes de chamar Zaid ibn Muhammad, Zaid filho de Muhammad, para ver que o Muhammad casa com o profeta Muhammad sallam, o que casa com Khadija. E tem tão aproximação de que rapaz de gente que Khadija tirar e falar Tomés. E ele, o profeta Muhammad, pega na mão e leva na Meca, na Kaaba, na metade de gente e fala ele como a partir de hoje, Zaid minha filho. Gente que se chama Zaid Hubbu Muhammad, Zaid amor de Muhammad, Zaid ibn Muhammad, Zaid filho de Muhammad. Até versículo de Alcorão que Allah subhanahu wa ta'ala revela na Alcorão para falar gente para chamar Zaid filho de Muhammad, para falar Zaid ibn Muhammad, mas para chamar Zaid ibn Haritha, para chamar nome desse papo biológico, para chamar alguém mesmo que adota. Buka por tirar nome desse papel, manter esse papel, você tem que manter esse papel. Buka por tirar. Então, esse panoja amor que o profeta Muhammad tem para gente, tipo de gente, então olha como e capude, o profeta Muhammad capude incentivar muçulmanos para fazer escravatura, soma como manga gente então é na fácil. E na conquista de Meca, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e faz coisa que marca a história da humanidade. E faz coisa que marca a história do Islã, e marca a história da humanidade, e marca a história de árabes. Para ver de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conquista Meca. Não se que lugar sagrado que na Kaaba, mesmo no tempo de ignorância, é respeita que cau sagrado. É respeita que cau suma que cada diz nada para tocar aquele cau sagrado, que casa sagrado. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempo de ignorância, ou primeiros tempos o tempo de ignorância, gente de Meca cada sintava que negros, é que podia sinta que negros, é que podia sinta que gente que tem pele escuro, diferente de ser pele, é que podia, é que sintava insulto para sentir aquele tipo de gente. O profeta Muhammad faz legado que marca a história árabe. Aquilo que mais respeita, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala Bilal para Bilal sibi riba de Kaaba para firma riba de Kaaba e chamarasa para firma riba de Kaaba para chamarasa que árabes mais respeita profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou homem negro para pôr-se pé riba de Kaaba para chamarasa. Allahu Akbar. Para nós que árabes respeita aqui que ele é orgulho, que ele é tudo. E ele tem tão orgulho de que está me sentindo pretos, que está me sentindo negros. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também ordenou negro para pôr-se pé riba de Kikau, para subir riba de Kikau, para pôr-se pé lá, para mostrar árabes de como, sim, negro tem valor. Negro tem valor. Negro tem valor. E que tem alguém que faz aquilo no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O negro para se pé riba de Kaaba, riba de casa sagrado, para firma que se pé riba de casa sagrado, para chamarasa. Bilal que faz ele, homem negro que faz ele. E além de que o Islã tem legado que nenhuma outra religião que tem. Nenhuma outra religião que tem. O Islã tem legado que nenhuma outra religião que tem. Que não tem legado de chamarasa. Tudo hora que alguém chamarasa está se vir como aquele legado de homem negro. Que de Bilal radiallahu anhu. Que é marca de Bilal radiallahu anhu na Islã. Mínimo, cada mesquita está chamando 5 bias por dia. 5 bias por dia é não fazer legado de Bilal. Homenagem, trabalho que Bilal começa a fazer até hoje e fica um legado na Islã, uma forma de adoração na Islã para chamar gente para vir fazer ser o legado de homem negro. E que tem outra religião que tem legado de homem negro. Suma como aqui Islã tem de Bilal. E que tem, que ele não está desafiando, que tem. Então, para associar Islã
com escravatura, ou discriminar raça negra, ou faz que. Tem paciência, não para isso. Não para. Ignorância, que bom. Orco se como o casibe, cabo papia. Melhor orco casi como o casibe, cabo ia abre boca, melhor bucala. Melhor bucala, cabo ia abre boca. Porque a gente está associado tudo que falha na outra religião, já também se pinja Islã também dentro que saco. Tudo que falha na outra religião, já também se pinja Islã dentro de que saco. Tudo que falha, Islã também mate. Se que livro e adulterado é para ver como o Alcorão também é adulterado. Se que religião faz isso, é para ver como o Islã também faz isso. Se que, meus irmãos, e cá assim que coisas está bem. E cá assim coisas está bem. A gente precisa de bem buscar conhecimento. A gente para. A gente tem que parar e pensar, para associar Islã a tudo coisa. A gente tem que parar e pensar, associar Islã a tudo coisa. A não se vê claramente, mas quem que faz escravatura na África? Quem que faz escravatura na África? Primeiro gente que chega à África é quem? Na história, primeiro barcos que chega à África é quem? É português. Português não europeus, primeiro gente que chega à África. Mas não pensa, não lembra de como. Se não jubi na história, não nasce como português que lanta só é salta vai à África. Não. Português que lanta só é salta vai à África. Português recebeu autorização de alguém para ir à África, para ir conquistar. Português recebeu autorização de cão para ir à África, para ir fazer o que é fazer. Português recebeu autorização. Referência tem. Testemunho tem. Se não lembra de Bula Pontifex, que o Papa Nicolau V, Bula Pontifex, assim que chama aquele carta que manda para Portugal, que é do Papa Nicolau V, da Igreja Católica Apostólica Romana. E faz uma carta de que mandar para Rei Afonso V de Portugal. Na ano 8 de janeiro de 1455. Mesmo que Pontifex, que a Bula Pontifex é bem confirmado para Calixto III, que é do Papa Calixto III, e também confirmado depois, no ano 1481, para Papa Sixto IV. Então, essa referência, quem que pode pesquisar Bula Pontifex de Papa Nicolau V para Rei Afonso V de Portugal. Onde que está dando a autorização de conquistar tudo terra de infiéis. Que infiéis e que? Isso é do muçulmanos com pagãos na África. Mas que mandei que chama cristão para ver? Outro dia está falando como português disse cristianismo. Não, cristianismo existe na África. Na este de África, no Egito, na Etiópia, na Sudão, outra parte de Níger, Centro-África, existia cristianismo. Porque se não lembra, no início da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e mandava muçulmanos, essa é mais uma referência para nós hoje, que tem para orgulhar nós africanos. O profeta Muhammad é perseguido na Meca. E tem uma manga de zonas árabes que podiam mandar o seguinte, mas que mandam eles para nenhum território árabe, e mandam eles para o território de Abissínia, que é na atual Etiópia. Que rei que estava lá, que é do Najashi, e mandei falar, bobai na mão de que rei, que é um rei cristão, e mandei eles para lá, para que eles vão refugiar lá. E fala, bobai na mão de que rei é um rei justo. Para nós chamar, esse é um rei negro. Esse é um rei negro na África e na Etiópia. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manda muçulmanos para rogar lá. E manda muçulmanos para rogar na mão do rei negro na África. E fala que ele é um rei justo, diferente de líderes que não temos na África, claro. E fala que ele é um rei justo, bona vive na paz. Que cedo, muçulmanos vão para lá e vivem na paz. Então, esse é para mostrar de como o Islã não tem nada a ver com escravidão. E que tem nada. Cada quem pode assumir sua responsabilidade.
História deixando bem claro, Papa Nicolau V e manda carta para o rei Afonso V de Portugal, de que dá a autorização de conquistar tudo terra de infiéis. Para conquistar tudo terra de infiéis, que sejam pagãos com muçulmanos. E sim, como é que a África Ocidental, talvez é que se vira como cristãos que atendam. É que mas ele dá só tudo que vai contra. Se olha cristãos, ele pede a cristãos. Mas para escrever, para fazer, para trabalhar riba de muçulmanos com pagãos. E manga de barcos de escravos que levaram para a América. Claro que põe manga de negros americanos a os é na abraça Islão. Esse vídeo como manga de gente que tomaram e pagãos com muçulmanos que tomaram na África Ocidental. Que levado para vai fazer do escravo. Civil. Então não tem que tomar cuidado, que não toma erro, falha de outra religião não bata pinta na Islã. A não cana seta aquela. Com todo respeito, não bem deixa bem claro, não bem explica a gente que tem. Português vai à África, é fazer escravatura, a mandado a reconhecimento de Igreja Católica Apostólica Romana, Império Romano. Império Romano se vê. E consciente de que português vai fazer. É reconhecer o reino de Portugal, é autorizar Portugal para Portugal vai conquistar. Para Portugal navegar, vai escutar a Europa. E eu não sei que manga de gente que se caravela, que símbolo que se caravela bem que precisa para não estar ali, não vai para tio detalhe. E para não tomar cuidado, para não parar associar coisas. Para não parar associar Islão com manga de coisas. Cada quem vai assumir sua responsabilidade. Islão vai assumir se falhas. Outra religião, cristianismo, judaísmo, para cada religião vai assumir que fazer. E que é que vou falar, vou pinjar também, vou falar na outra religião também fazer. Não. Que é caçadria, para cada quem assumir sua responsabilidade. E a nós não é bem sempre ali, só como falava, já não boca não lugar para Allah. Allah que não lugar não boca. A nossa boca é o lugar de Allah. Então, para aquilo que não boca é o lugar de Allah, não é bem sempre ali para bem clarificar. Para bem deixar bem claro que é Islão. Que tudo que é juntado com Islão não é bem ali, que não boca é o lugar de Allah. Allah que não lugar não boca. Alhamdulillah. E sempre não é lugar Allah não boca. Até dia que rei entra dentro de não boca, na nossa sepultura, e não boca não dedica a Allah. Para defender Allah, para defender a religião de Allah. Então, e esse, mais ou menos, com bem para bem tese, e não pedir a boca muçulmano que tem a oportunidade, para estar sendo triste, para o muçulmano, a minha parte, não faço nenhum esforço, não cheganta, não tese. Agora, cabe cada muçulmano para não fazer mensagem para espalhar, para não espalhar mensagem, para a gente saber o que tem na verdade. E está deixando estranho, ora como muçulmano, o bem ver vídeo que eu partilhar. E depois vou autoproclamar ainda de como a boi muçulmano, ou boa ama profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque tem a oportunidade de pesquisar, ou de fazer vídeo para papia, mas se alguém faz, judaciduno para siduno chiganta, que é na limpusa nome de Islam. Judaciduno pelo menos para siduno chig para aquela mensagem bem chiga, para que é na limpusa nome de Islam. E que só proclama de como é muçulmano, mas sim tem que fazer qualquer coisa para o Islam. Islam é que só nome, mas sim tem que fazer e prática, tem que fazer qualquer coisa. A mesmo bocadinho como para mim fazer, não pediu também, porque tem uma oportunidade, se você puder partilhar, fazer bem mensagem chiga, para manga de gente perceber na verdade qual que posicionamento de Islão a escravatura, que posicionamento de Islão no início do século VII, depois, muito antes, 800 anos antes de português, antes de europeus, começar a vir para a África. Qual que posicionamento de Islão? Para não se ver, para a gente pintar Islão, chule Islão dedo naquele Islão que chega de orienta, ou naquele Islão que chega de manda gente para a gente fazer. Então, não para ali, não pedir Allah, preferir entrar no chão, para juntar no coração
e junta no cérebro para não pensar só num coisa que desenvolvimento não terá, para lá frienta não terá e livrando tudo mufunesa, a nós também, na todo canto do mundo que nós está, para lá livrando tudo mufunesa e livrando de doença que tem no mundo a nós, e livrando dele, e livrando a família, e livrando tudo isso, para ter doença no mundo a nós, inshallah, na pedir Allah humildemente, para aceitar essa dua, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.